Oi, mulheres, boa noite. Sejam bem-vindas aqui para esse bate-papo de hoje que vai ser super especial. Sempre é um prazer ter vocês por aqui. Hoje a gente vai ter eu e Dalila com um convidado super especial que é o Felipe. A gente conheceu ele com algumas histórias dele, a experiência dele no cuidado com essa questão da dependência emocional e ele vai dividir com a gente hoje um pouquinho da experiência dele, ele vai se apresentar, ele vai contar a história, né? E a gente vai ver a importância dessa questão da dependência emocional aí, né? Na vida da mulherada, nas questões relacionadas à saúde sexual, né? A saúde de uma forma geral, a saúde íntima, né? Vamos ter muito o que conversar por aí. O Felipe vai entrar já já. Cheguei. Ei! E aí, Felipe? Tudo bom? Tudo bem? Obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Que é isso, eu é que agradeço. Vai ser muito bom. Deixa eu Obrigada ver. por compartilhar o conhecimento. Tem que dividir, né? Ô, Felipe, enquanto a Dalila não entra, conversa aí com o povo, conta um pouquinho sobre você, Felipe. Contar um pouquinho sobre a minha pessoa. Sim, sim. Fala um pouquinho sobre o Felipe. Vou falar assim, eu sou Felipe, sou missionário, atuo numa base missionária chamada Avalanche Missões, que trabalha com, especificamente, a gente tem entendido que aonde o reino de Deus não chegou, a gente tem que chegar. Então, a gente tem uma Sim. gama de vários assuntos. A gente trabalha sobre missões urbanas, sobre arte, sobre moda, sobre sexualidade, sobre o estrangeiro, né? Então, a gente sobre o meio ambiente. Então, tem sido assim uma experiência muito bacana para mim estar aqui. Sabe? Vai fazer acho que 4 anos que eu estou aqui. Já morei também fora, já morei no Uruguai, já morei na Argentina. E além da missão que eu faço, eu sou professor de dança também, né? Eu trabalho com consciência corporal, trabalho com danças urbanas, com contemporâneo. E hoje eu também dou aula em academia, sou instrutor de fit dance também. Então, essa tem sido a minha caminhada e a minha jornada por aqui em Vitória. Então, esses têm sido os meus desafios, né? No caso, fazer essa junção com o corpo, fazendo esse ressignificado do corpo, cuidando dessa saúde do corpo. Então, essa tem sido a minha jornada por aqui. Que maravilhoso. Eu queria que você fosse aqui do Rio de Janeiro. Nossa, meu Deus, como eu ia explorar você. Ia botar você lá no Meu consultório com Deus, a gente. ia ser maravilhoso. Ontem, um pouquinho que a gente conversou, eu falei, meu Deus, o trabalho dessas meninas é incrível. Casou muito com o que eu falo aqui, né? Com o que eu trabalho aqui. Mas aí, me conta um pouco como é que é essa sua experiência de trabalhar com essa questão do corpo com a mulherada. É só mulheres que você dá aula? Olha, na base onde eu trabalho, eu trabalho com homens e mulheres, né? O que é muito curioso, porque acho que a mulher ainda tem essa abertura de se conhecer, essa vontade de se conhecer, ou é mais permissível de se conhecer. O homem não, o homem parece que ele nunca teve, ou é podado em relação a se conhecer. Então, acho que é muito desafiador para mim também trabalhar com relação a essa descoberta do corpo com homens também. Acho que essa tem sido a minha maior dificuldade também, assim, sabe? Fazer com que esses homens descubram que eles têm um corpo, que é saudável conhecer esse corpo. Mas é muito legal, por exemplo,
eu dou aula em academia, como eu falei para vocês ontem, né? De ver histórias. Eu lembro de uma história que foi muito bacana para mim, que eu fui ser substituto de uma aula, e aí uma senhora estava chegando para fazer aula pela primeira vez, e ela falou assim, o professor é você? Eu falei, sou eu. Ela falou assim, nossa, hoje pela primeira vez eu estou me permitindo um sim, que há muito tempo eu nunca dizia, eu sempre dizia não na minha vida. E eu falei, cara, aproveita essa Uau! oportunidade que você está tendo de se conhecer, de aproveitar, de ter esse prazer, de viver, né? De experimentar essa vivência ali, de fato. Eu acho que muitas pessoas não têm esse prazer, né? Acho que se paudando, que acabam se perdendo de si, convivendo tanto a rotina e o dia a dia com tantas pressões que acabam se desconectando de si mesmo. Então, esse processo da dança Sim, ajuda nesse mergulho, né, de se conhecer. e a gente que tem essa oportunidade de trabalhar com o corpo, a gente vê isso, né? E participar desses processos com as pessoas é a coisa mais linda do mundo, de ver esse desabrochar, né? Antes da gente Exatamente. continuar, deixa eu falar uma coisa. Aqui para mim está aparecendo, Dalila, você tem que atualizar o seu aplicativo para poder entrar. Aqui apareceu isso para mim, Dalila Faleiro precisa atualizar o aplicativo. Gente, imagina como deve ser legal a vida do Felipe, cara. Ele trabalha, eu conheço, né, assim, esse lugar que ele trabalha, Missão Avalanche, lá em Vitória, eu nunca fui, eu estava me planejando para Já ir. fica, Pois é, já fica o eu já. convite. Então, eu tô doida para participar dessa. Da questão do curso de aconselhamento na área da sexualidade, né? Isso. Só que agora eu fiquei grávida. Aí eu falei assim, ai meu Deus sabe de todas as coisas, mas um dia eu vou para lá ainda, sabe? Tenha, tenha. E como é interessante essa coisa a gente acha que trabalho missionário, né, é só ir para a África, ou que nem a Dalila foi para a Nada. França. E eu imagino como é o seu trabalho missionário, cuidando dessas pessoas, né, dessas mulheres, nesse processo de Exatamente. autoconhecimento, né? Isso deve ser maravilhoso. É muito bom, porque acho que fica muito. Entender isso, eu acho que é ter uma visão muito mais ampla do evangelho também, né? Porque acho que a gente não vai criando esses guetos, de que eu vou trabalhar só com a igreja, onde o evangelho me alcançou de uma maneira integral. Então, não tem como apartar ele da minha vida, do meu trabalho, do meu dia a dia. Então, aonde eu vou, ele faz parte de mim. Ele faz parte de Sim, mim desde a hora que eu levanto. Então, seja no meu relacionamento com as pessoas que moram comigo na minha casa, ou aonde eu vou na padaria comprar meu pão para o café da manhã, no mercado, no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, por onde eu passar, esse evangelho tem que me acompanhar e ele tem que ir comigo. Ele tem essa verdade. A gente tem que entender uma coisa. A gente que trabalha com o corpo, a gente que é vivo, um ser vivo, né? A gente tem o privilégio de ser uma expressão visível de um Deus invisível. Então, olha que legal das pessoas olharem para você no seu corpo e falar assim, cara, ali está a imagem e semelhança de um Deus criador. Olha que fenomenal isso no nosso corpo. Só que daí, falando sobre o corpo, a gente tem duas palavrinhas que eu gosto muito. Eu acho que vai ser um tema central que a gente vai abordar muito no nosso tema hoje sobre dependência emocional, que é sobre individualidade e sobre identidade. Porque esse corpo, ele carrega uma história. Ele não é só algo assim biológico, é uma construção social. Ele também carrega, tem essa carga, né, teológica sobre a nossa vida. Então eu tenho que ter coragem para entender ou ler essa história e como que eu tenho lido essa história faz total diferença. Porque eu não posso olhar para o meu corpo, para a minha história, pela minha perspectiva, pelos meus pressupostos.
eu tenho que entender que alguém veio antes disso. Então eu tenho que olhar pela ótica do meu Criador. Porque se eu for olhar pela minha ótica, ela vai estar toda bagunçada. Então, assim, a gente tem que entender logo de princípio que uma criatura, quando ela está longe do seu Criador, ela sempre vai estar em busca de respostas. Uhum. O louco é que as respostas podem aparecer, não necessariamente sendo verdades, né? Então a gente tem que ter esse discernimento de entender o que é a própria verdade. E eu só vou entender essa verdade quando eu conhecer a Deus de fato. Eu conhecendo a Deus de fato, eu vou ter esse prazer também de me conhecer. Vai ser uma consequência. Eu conheço a Deus e me conheço. E conheço tudo com que está ao meu redor. E cuido de tudo e de todos que estão ao meu redor. Inclusive o meio ambiente, que muitas vezes a gente nem olha para ele, né? A gente quer saber só das nossas relações, mas o meio ambiente Sim. também faz parte dessa criação. Então, a gente tem que entender que Deus é um Deus de ordem, uma coisa que, dentro da dinâmica da dependência emocional, a gente tem que entender que Deus é o único ser que nos traz sentido de vida. Então, não tem como eu colocar toda essa carga em cima de outra pessoa para que ela me dê esse sentido, esse propósito de vida. Seja ela uma pessoa, seja ela uma coisa, seja qualquer. Assim, né? Então, assim, tem sido essa dinâmica de Isso é vida. muito legal. Isso que você está falando é muito legal. Eu penso nisso a beça, sabe? Vendo a mulherada no consultório, assim, com vergonha do corpo. Ah, porque a minha perereca é assim, porque minha perereca é assada, porque meu peito é assim, porque meu peito é assado, né? E aí a gente vai conversando muito sobre isso, porque as mulheres falam que, ah, eu quero estar assim para o meu marido, eu quero estar assim para o meu marido me aceitar, né? E no entanto é uma coisa que eu sutilmente eu vou conversando com ela, né? Que o importante é ter saúde e colocando aos pouquinhos na cabeça da mulher que ela não existe para a glória do marido, né? Ela existe para a glória de Deus. Ah, Então, assim, é uma questão que eu trabalho muito com as meninas, assim, quando a gente vai papeando, né? sim, É essa questão que, tipo, nossa, como ainda hoje as mulheres se colocam nessa situação de querer agradar o marido. Eu também quero agradar meu marido, tá? Eu quero agradar. Mas assim, no lugar certo, né? Sem perder a mão. exatamente. Eu acho que um bom relacionamento tem uma coisinha chamada equilíbrio. E eu acho que uma das coisas que a gente mais percebe de errado, se é que a gente pode dizer assim, é que as pessoas, por exemplo, eu tenho 37 anos, eu não sou casado, mas eu sofro uma pressão do tipo, Felipe, você ainda não é casado, o que está acontecendo com você? Do tipo, namora, se casa, não sei o quê. Eu falo, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Casamento, ele nunca. E aí acho que a gente pode estender isso para a mulherada ou para quem estiver ouvindo. Casamento, ele não foi feito para que a gente encontre a nossa metade da laranja, ou para que a gente encontre o significado do meu ministério, para que eu encontre o meu ministério, para que eu encontre o sentido da minha vida. Não foi para isso que o casamento foi criado. Adão e Eva tinham uma coisa muito bem firmada dentro deles. Eles sabiam quem eles eram, eles sabiam quem Deus era. Então, eles não precisavam se juntar para conhecer as metades e agora eu sou completo porque agora eu me casei. Não foi isso. Não foi para isso que o Exatamente. casamento foi criado. Então, quando a gente entra dentro de uma relação falando assim, ai, agora eu vou descobrir quem eu sou, ou agora eu vou ter sentido para minha vida, já está errado. Roubada, Já está né? completamente. Já tá, exatamente. Eu acho que é literalmente o casamento não foi feito para isso. As relações não foram feitas para isso. Se tem alguém que entende bem de relacionamento, é esse Deus. E ele Né? estendeu isso para a gente. Lá ele fala, em Gênesis fala que que Deus criou para o homem uma ajudadora idônea, né? Ajudadora. Tá? E não metade de laranja, né? Exato! E aí a gente tem um entendimento de que, olha só, o que você falou me lembrou de uma coisa muito legal.
É como se Deus, é como se esse homem tivesse essa. Eita, tá bloqueado aqui para mim. Felipe, pessoal, vocês estão me ouvindo? Oiê. Dalila conseguiu atualizar. Ah, Aí! Agora entrou todo mundo. Oi, gente, vou te falar, hein? Eu mandava o negocinho e falava, não pode enviar, não pode enviar, não pode enviar. Eu falava, caramba, mas eu tava ouvindo tudo. mas, ô Felipe, eu acho que você caiu e eu não ouvi a história. Que eu te lembrei de alguma coisa quando eu falei essa história da Isso. ajudadora. É como se Adão ele tivesse olhar com o próprio Deus, é como se ele olhasse de baixo para cima, né? Sempre olhando para cima, sempre olhando para o alto. Com os animais, ele tinha essa relação de olhar para baixo. Quando Eva chegou, ele falou assim: essa eu olho olho no olho. Caraca. Então, tem alguém que não é menor do que eu, não é alguém para andar atrás de mim, é alguém que anda comigo lado a lado, sabendo onde quer chegar. Porque ela não é maior e nem menor, ela é igual. E a gente caminha junto. Né? Sim. Mas por causa da queda, né, Felipe? Por causa do. Aqui no nosso perfil a gente também tem muito católico, né? A gente chama de. Por causa do pecado, por causa do pecado original, enfim. Essas relações elas se perderam, né? Homem e mulher começou a desandar, né? E, e aproveitando, falando dessa coisa do desandar, né? A sexualidade também desandou. A forma com que a gente lida com o nosso corpo desandou por um olhar completamente distorcido, que é o olhar sem ser pela perspectiva do Criador, né? É um olhar pela perspectiva da cultura, é um olhar pela perspectiva da religião, que foi o que eu sempre trato aqui, a gente sempre trata aqui, né? Que por conta da história da humanidade, né? Houve uma grande demonização do corpo por parte da sociedade, por parte da igreja, né? Tudo por causa do bendito Constantino, que foi legitimar aquela coisa toda. E deu ruim, né? Deu muito ruim. E deu muito ruim. Quer desenvolver um pouquinho esse tema para a gente? Sim. Olha só, se a gente for olhar pela perspectiva da história do corpo, a gente vai ter que entender que isso acabou atingindo a gente de uma maneira muito ruim, como você disse, né? Então a gente vai vendo que desde a antiguidade a gente já tinha meio que essa separação entre esse corpo e essa alma, que esse corpo era sempre esse poço de essa porta de entrada para esses vícios, que essa matéria era ruim, e que eu tinha que trabalhar só o meu espírito, que o meu espírito era bom e tudo mais. Isso era uma coisa que eu sempre me questionava muito quando eu me converti. Porque eu falava assim, gente, se o corpo é tão ruim assim, por que que Cristo, quando ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo dele também? Acho que isso aí, Felipe, desculpa te interromper, que você está falando, é muito interessante porque quando a gente pensa em impulso, em desejo, a gente pensa do corpo. Mas, na verdade, o impulso e o desejo não vem do corpo. Ele vem da alma. E o corpo expressa ele, Ele né? expressa, exatamente. E aí a gente falando, por exemplo, sobre o desejo, sobre o prazer, a gente tem que entender que a gente foi criado para isso também, para o próprio prazer. Ou seja, o Éden era um lugar de delícias, significado, né? Um lugar de prazeres, ou seja, a nossa casa foi criada para ser um lugar muito bacana, para ser prazeroso. Então, ver esses cortes dentro da história com relação ao corpo é muito ruim. Porque aí, no ápice da igreja, a gente vai experimentar de que, literalmente, falar sobre corpo é muito ruim. E aí, por exemplo, falar da minha área, que é a área da arte, é como se a igreja se fechasse para tudo isso. E a galera abrisse de verdade, assim, ó. Enquanto a igreja fechou, eles falaram assim, entra pela porta da frente.
que a gente entende o que é prazer, a gente entende o que é carne, a gente entende o que é tudo isso. E a gente quer explorar tudo isso. Só que a gente pecou nisso. A gente demonizou demais. Então a gente empoderou alguém que não tem poder de criar nada, que é o próprio diabo. Então o diabo ele só tem uma coisa que ele sabe fazer e faz muito bem: mentir. Exato. Deturpar a verdade. Ele faz isso aí de uma maneira incrível. O ruim é que muitas vezes a gente acredita nisso. E a gente acabou passando de um extremo para o outro, né? Um extremo onde tudo era o corpo, onde tudo era sexualidade, onde tudo era a expressão, né, da sexualidade através do sexo, do erotismo, por um lado onde eu não posso ter nem um pouquinho de expressão no meu corpo. Então eu vou cobrir, eu vou esconder, eu não vou ver, eu não vou mexer, eu não vou conhecer, porque afinal de contas isso gera o mal, isso me dá a vontade de fazer o que eu não deveria fazer. Então a gente passou de um extremo para um outro completamente, né? E o equilíbrio não houve. E aí talvez tenha sido aí que essas dependências emocionais tenham começado a aparecer, né? Exatamente. Então, por exemplo, se a gente for trazer para a nossa atualidade, esse corpo que era essa porta de vícios, hoje ele é meu cartão de visita, por exemplo. Ele chega antes de mim mesmo. Então, antes que ele era esquecido, agora ele é super valorizado. Só que aí tem um problema, porque se eu não entendo a real função do meu corpo, eu não entendo do porquê que ele foi criado. E aí eu não entendo o que eu estou fazendo aqui na Terra. Eu não entendo qual que é o significado dessas relações da qual eu tenho que ter por aqui. Então, não entender sobre si, sobre o seu corpo, afeta diversas áreas da sua vida. Diversas áreas. Pois é uma coisa que a gente conversou e que a gente vê muito isso, né, Dalila e eu como fisioterapeuta, é a questão do corpo ser sagrado também, né? Do corpo. Eu não sei por que as pessoas não. Quer dizer, eu sei, né? Essa questão histórica, esse contexto todo dessa demonização do corpo, mas, gente, o corpo também é sagrado, né? E a gente tem que cuidar dele. E tudo que vem do corpo é importante, né? E para romper com isso é muito difícil, né, cara? É muito difícil. E aí é muito, que nem eu falei, tem que ter coragem para você aprender esse significado desse corpo. E como a gente falou ontem, Adão e Eva, por exemplo, estavam no jardim, estavam nus e não se envergonhavam, né? Ou seja, eles não tinham eles experimentavam de um prazer total, de uma eles não tinham vergonha, né? Exatamente, no sentido de que eu não preciso me preocupar com o seu julgamento acerca de mim, acerca de como que eu estou, de quem eu sou, justamente por aquilo que a gente sempre tem falado. Eles sabiam muito bem quem eles eram e quem Deus era. Então, quando a queda veio, a primeira coisa que eles experimentaram foi dessa insegurança, dessa vergonha, desse medo. Então, se cobriram logo. Se cobriram porque houve esse rompimento, houve essa quebra de falar assim, agora eu não sei o que eu posso experimentar com você enquanto outro. Eu não sei o que eu posso experimentar nessa relação enquanto Deus. Então, a partir de agora, as nossas relações foram quebradas. Eu não sei se eu posso confiar no outro. Porque eu não sei se eu posso confiar em mim mesmo. Eu vou te fazer uma pergunta e ver se você concorda comigo. Você não tem a impressão que o corpo também traduz uma boa espiritualidade ou uma má espiritualidade? Ou uma boa traduz as nossas emoções boas ou ruins? Como é que você vê com isso? Certeza, com certeza. O nosso corpo, ele fala mesmo se a gente abrir a boca. Então, eu falo assim, cara, você está me entregando. Você me entrega. O meu também. Uma coisa que eu sempre falo, eu falo, gente,
eu posso estar querendo não falar que eu tô nervoso ou que eu tô com raiva, e eu fico na minha, e as pessoas falam, Felipe, tá na sua cara, tá no seu corpo, e o seu corpo tá falando e o nosso corpo fala. Então Tem ele até fala um livro, literalmente. né? Tem até um livro com esse nome, O Corpo Fala. O E a corpo gente fala. costuma falar muito isso, né? Quando a gente não escuta o nosso corpo, a gente vai acabar colhendo o fruto de não escutar o nosso corpo, né? Então É, é necessário ouvir porque a gente tem que expressar o que a gente sente, colocar para fora. E se a gente vai guardar tudo, o corpo vai começar a sentir fisicamente isso, né? exatamente. Então é extremamente importante. E aí a gente cai de novo no perigo dos dois extremos. Ou eu acabo negligenciando o meu corpo, porque eu acredito que ele é a fonte que vai me gerar prazer, e se eu não entendo que o prazer também vem de Deus, eu acabo, né, do sagrado, eu acabo negligenciando o meu corpo. Não olho, não cuido, não toco, não vejo, não sei para que funciona. Uhum. Ou a gente faz o contrário. Eu entendo que o meu corpo é fonte de prazer, mas porque eu entendo que o meu corpo é fonte de prazer, eu quero expressar o máximo O possível. máximo. E além de expressar o máximo possível, eu quero estar perfeita. Eu não posso ter uma ruga, eu não posso ter uma celulite, eu tenho que estar com a minha cinturinha em dia. Então, assim, os dois, né, o que a gente chama do hiperfoco, de supervalorizar o corpo ou de negligenciar o corpo, são também dois extremos que acabam voltando lá na história, né? Do tudo É, era o corpo e de repente nada virou o corpo. exatamente. E aí a gente vai entendendo, por exemplo, quando esse prazer ele se torna o principal objeto dessas relações, seja essas compulsões, seja por pessoas, seja por comida, seja por essa imagem, as pessoas em si, elas acabam se tornando um meio, e as relações começam a ser utilitaristas. Porque se você não está sendo útil para mim nessas relações, da qual eu quero alcançar esse meu prazer, ou alcançar esse meu objeto de, de saciedade, você sai da minha vida, eu te tiro da minha vida e eu coloco outra pessoa no lugar. Porque esse buraco enorme que às vezes tem dentro da gente, a gente vai colocando outras coisas ou outras pessoas no lugar, e só Deus pode fazer isso. Então, a dependência emocional é exatamente isso. É eu colocar alguém para que preencha esse buraco que eu tenho, que eu acho que eu tenho na minha vida, e colocar todas as minhas expectativas em cima dessa pessoa. E ela vai me dizer qual que é o meu sentido de vida, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que andar, e ela vai direcionar a minha vida. Ou seja, eu vou estar colocando para essa pessoa um papel que só Deus pode desempenhar. Então, quando a gente fala de dependência emocional, a gente fala de idolatria? Exatamente. É um nome sutil para idolatria. Porque a gente vai colocar para o outro essa expectativa que a gente deveria colocar no próprio Deus. E aí, quando eu falo, por exemplo, que quando uma criatura está longe do seu Criador, que ela vai encontrar algumas respostas, é exatamente essa mentira de que está te faltando algo. E se está te faltando algo, você precisa colocar alguma coisa no lugar. Então, eu tenho que entender que uma crença mal entendida, ela vai gerar diversos comportamentos na minha vida. Então, a principal mentira da dependência emocional é: está te faltando alguma coisa. Então, coloque uma pessoa para te satisfazer. Porque ela vai te ajudar, ela vai te dar esse significado, ela vai te suprir. Olha que delícia isso. Uma pessoa vai te suprir. E aí a gente embarca nessa mentira. Só que aí tem algo que é muito delicado. Essa pessoa não supre, porque ela é Não criatura. supre, exatamente. Acho que é aí que está o fio da meada. Porque a gente tem que entender de que essa fonte que vai saciar essa minha sede, só Deus pode saciar. E aí a gente tem que entender esse nosso lugar de vulnerabilidade, de dependência de Deus, no sentido de que só Ele pode fazer isso por mim, por você. O ruim é quando a outra pessoa aceita esse lugar de Deus e fala assim: eu posso fazer isso por você. Tipo, Vaidade, tudo é vaidade. Exatamente. Então a gente vai vendo que
nessas relações de dependência emocional, tanto o dependente quanto o codependente são pessoas que precisam ser encontradas por esse Deus. Porque ambos estão no papel de obra caída mesmo, no sentido de que, cara, um está falando, eu tenho um buraco enorme que só você pode saciar, e o outro vai falando assim, eu vou fazer isso. Eu vou ser Deus na sua vida. Felipe, com a sua experiência, né, de discipular, de cuidar pessoas que sofrem de dependência emocional, talvez ficaria mais fácil para a galera que está ouvindo a gente, talvez ouvir alguns exemplos seus de que pessoas de quem você cuidou, né, e da importância de você cuidar dessas pessoas, entende o que eu estou falando? Para tentar concretizar mais Sim. a coisa. Sim. Olha só, eu vou contar um pouquinho do meu caso. Que acho que eu experimentei disso na minha pele, assim. E foi muito louco. Porque acho que quem já viveu dependência emocional teve a experiência, a triste experiência de ter um flash numa foto do que é de fato o inferno, assim, que é um inferno na Terra, gente. A dependência emocional, ela começa de uma maneira muito sutil, muito gostosinha. Então, acho que a gente tem que entender de que ela começa, é uma amizade que ela implode para dentro de si. Então, eu não aceito outras pessoas, eu não incluo outras pessoas. Então, imagina eu, adolescente, fui para um retiro. E num final de semana, conheci um garoto e falei assim, caraca. E assim, eu quero deixar muito claro, ninguém está livre disso. Seja homem, seja mulher, pode ter essa relação de dependência emocional entre pai e mãe, ou pai e filho, mãe e filho, entre esposo e esposa, entre amigos. É uma coisa que acho que a gente sempre tem que estar sondando no nosso coração para que como estão as nossas relações. Então, o Felipe, adolescente, vai para o retiro, e lá ele conhece um garoto que sabia cantar, sabia atuar, sabia dançar, sabia fazer um monte de coisa. Era líder também. Falei, cara, que pessoa é essa? Extremamente extrovertido. E eu falei, meu Deus, eu queria ser assim. Porque eu era exatamente o oposto. E beleza, eu falei assim, cara, era o amigo que eu sempre queria ter na minha vida. E aí, juntou, colou. E aí, pouco tempo depois, esse garoto vai para minha cidade. E eu falei, é a oportunidade que eu tenho de ser hospitaleiro, vou mostrar a cidade, vou mostrar os lugares. E a partir daí, então, começou uma relação que eu falei que eu nunca poderia experimentar. Começou assim, ó, só pode ser de Deus. Olha que coisa legal essa amizade, só pode ser dele, foi um presente de Deus para minha vida. E aí eu fui começando a perceber algumas características da dependência emocional. Uma delas é o ciúme, esse desejo possessivo sobre as pessoas, esse desejo de exclusividade. Porque eu falava assim, você é meu amigo, então ninguém precisa chegar mais perto de você. Então, assim, tem horas, por exemplo, que se a pessoa não estiver naquele lugar, não tem porquê eu estar ali. Só para vocês terem noção, tinha uma vez que teve um culto muito bom na minha igreja. E eu falei assim, caraca, os irmãos não deveriam estar aqui. E aí as pessoas, Felipe, Deus está aqui, ó, literalmente aqui, e você está com um pensamento em outra pessoa. Eu falei, eu queria que ele estivesse aqui. Então parece que a sua vida vai perdendo a graça se aquela pessoa não estiver naquele lugar. Então, literalmente, você coloca a sua expectativa no outro. E aí você vai perdendo você não consegue enxergar os defeitos da outra pessoa. Porque parece que você está numa ótica, como eu posso dizer, quase que amorosa. Você fala assim, essa pessoa é perfeita, gente. Então você não tem como enxergar esses defeitos porque você não quer contrariar aquela pessoa com medo de você perdê-la. Então você vai aceitando um monte de coisa, você vai engolindo um monte de coisa. E nesse engolir um monte de coisa, você também vai se descaracterizando de si para agradar o outro. E não tem problema de agradar o outro. Tem problema quando você começa a se perder de si em função do outro.
que nem a Michelle falou, né? Eu quero agradar o meu marido. E não tem problema disso. Agora, quando ela começa a se descaracterizar dela própria em relação ao outro, aí tem total problema, porque alguém está te roubando de si. E aí, uma característica muito principal da dependência emocional é a manipulação. Seja através do olhar, por exemplo, ou eu posso te aprovar, ou eu posso te punir. Então, as pessoas dessa relação, eles já sabem, eles já estão tão incluídos, embutidos um no outro, que pelo olhar eu já sei se ele está me aprovando ou se ela está me reprovando, ou me punindo. Então, eu vou me perdendo de mim em todo o tempo nessa relação. Então, a gente vai vendo, como eu falei, é como se alguém muito forte se apresentasse, falando assim, olha, o Germano se apresentou assim para mim. Sou muito bem, sou muito forte, sou seguro, né? E eu falei, cara, é isso que eu precisava na minha vida. E eu aceitei. Então, geralmente, a gente vai entendendo que essas relações é quase como um jogo. E as pessoas vão aceitar esse jogo. Porque tem ganhos para isso. Essa pessoa que aparece muito forte todo o tempo, ela tem esse senso de utilidade. Cara, eu estou assim, eu sempre deixo você nesse lugar, nesse patamar de insegurança, de pequenez, porque assim eu consigo me ver forte. Porque assim eu consigo me ver útil para a sua vida. É como se uma mulher chegasse para o esposo dela e falasse assim, olha, eu quero tirar a minha carteira de habilitação. Ele fala, você tá louca? Por quê? Você está com o outro, só pode. Para que você quer fazer isso da sua vida? Porque enquanto ele tiver essa mulher na palma da mão dele, para que ele controle ela e faça o que ele quiser da vida dele, ele está se sentindo útil, ele está se sentindo homem, ele está se sentindo aqui, ó, essa fortaleza toda. E se essa mulher não toma esse cuidado, ela fala assim, não, realmente, é verdade. Então, outro exemplo que a gente pode dar se ela chega e fala assim, olha, eu quero ir para a faculdade. Aí esse cara fala assim, não, você tá velha demais para isso, não faz isso não. Ou seja, eu sempre vou paralisando a vida do outro para que eu sempre me sobreponha sobre ela. Para que eu sempre continue sendo esse objeto de que ela sempre vai correr para mim. Ou seja, eu sempre vou dar as respostas. Eu sempre vou suprir essas carências. Eu sempre vou ser essa fortaleza. Então, quando eu me vi nesse lugar, falei, cara, aonde que eu me perdi de mim mesmo? E aí eu tive um dia que eu olhei e falei assim, cara, o que está acontecendo comigo? Teve uma festa no nosso trabalho, e eu falei assim, vai dormir lá em casa. E ele falou, tá bom, eu vou. E aí chegou um ponto de que era 1h da manhã, e o meu quarto ficava de frente para o meu portão. Então eu fiquei 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, 4h da manhã, 6h da manhã, esperando essa pessoa chegar. E eu falei, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Aonde que eu estou me perdendo de mim mesmo? Então, na hora que eu comecei a tomar consciência disso, foi muito louco. Porque ao mesmo tempo que eu vi que a minha vida estava virando um inferno, que eu vi que outras pessoas queriam me tirar dali, falavam assim, não tire isso de mim. Porque ainda que eu sofra muito, eu vou perder o pouquinho de atenção que eu tive. Um pouquinho de valor que eu achei que poderia ter. Então, Quanta coisa importante que você falou aí, né, Felipe? Você falou que algumas características da dependência emocional são... Isso é importante para a gente poder avaliar mesmo, né? Como estão as nossas amizades, como está o nosso relacionamento, como está, né? É lógico que nós acreditamos que o casamento ele é uma complementariedade, que o marido vai servir a esposa, que a esposa vai servir o marido, mas isso não vai deixar com que cada um perca a sua individualidade. Então, mesmo numa relação de dois, onde nós acreditamos que os dois se fizeram um, né, estão unidos ali juntos, cada um tem a sua individualidade. E você falou sobre ciúmes excessivo, possessão,
né? Uma repreensão pelo olhar, onde a pessoa não pode se expressar, Exatamente. que pelo olhar já vai ter ali uma repressão. Você falou sobre falta de identidade, porque você começa a perder a sua identidade e você começa a se transformar no que a outra pessoa quer que você se transforme, no final das contas, para agradar o desejo dela, né? Então, olha aí as características. E, por um outro lado, você também falou que essa dependência emocional, existem ganhos, o que a gente chama na ciência, né, de ganhos secundários. Ou seja, por Exato. mais que não seja bom, acaba sendo bom. Será que a gente vê isso, Michele, no nosso consultório, com as mulheres que conversam com a gente? Nossa, então eu tô aqui pensando nisso direto. Ele tá falando, eu tô pensando. Porque, cara, tem um exemplo que, assim, eu vou trazer, não tem como, né, trazer para nossa realidade. Essa semana, então, eu acho que eu tenho algumas histórias, eu não vou contar todas não, porque não dá tempo. Mas, assim, a gente, sabe, Felipe, a gente tem muita preocupação com as mulheres que sentem dor na relação sexual, de explicar para elas que o sexo não é só penetração, que sexo a preliminar já é sexo, né? Que a questão penetrativa deve ser a cereja do bolo, que tem uma questão procriativa na penetração. É claro que é bom a penetração, mas assim, a pornografia hipervaloriza a penetração. Então a gente conversa isso com a mulher. E para a gente tirar a dor dessa mulher, a gente convida ela a tirar a ameaça, que para ela a penetração se torna uma ameaça, entende? E aí muitas delas falam que o marido não cobra a penetração, mas elas se forçam. Toda semana elas vão lá, eu tentei penetrar e doeu. Eu tentei penetrar e doeu. E aí eu falei assim, primeiro que eu falo, eu sei que vai doer, se ainda não tá boa, né? Agora, o seu marido te cobra? Não, ele não me cobra nada. Eu é que quero fazer. Olha isso, né? Aí eu fico pensando assim, uma ilustração que eu vi uma vez a pregação da Andréia falando, olha a tampa, né? A tampa da garrafa. É bem isso. É Ela bem quer essa relação. servir, não é? Ela quer servir aquele marido, aquela coisa. E é como se fosse se autoflagelando, porque ela sabe que toda vez que ela transa com penetração e dói, o cérebro dela inflama, sabe? Meio que o cérebro dela fica mais irritado pelaquela dor. E olha que loucura, né? Esse é um exemplo que a gente vê, no meu ponto de vista. Não sei se eu tô falando besteira. Não e o corpo dessa mulher, né, Michele, como é que ele é? Ele praticamente não tem movimento, porque ele é um corpo de proteção, né, que tá se protegendo. É muito doido. É bem isso. E aí, por exemplo, falando nesse corpo protegido, por exemplo, para quem experimenta sair, por exemplo, da dependência emocional, a gente tem, falando em extremos, a gente corre o risco, por exemplo, de ir para o isolamento defensivo. Falando que agora eu não sei me relacionar mais. Então agora eu não quero me relacionar com mais ninguém. Só que a gente tem um problema e a gente não pode cometer um erro. E a gente tem que entender isso e deixar isso muito claro. Quando eu entro nesse isolamento defensivo, eu tenho a tendência de abrir uma fortaleza ou me cercar com tudo isso. Se eu não tratar das coisas, eu vou estar cheio de amargura ou dessas mentiras. E aí eu não vou saber como são essas relações. Eu não vou ter essa confiança. Vai ser difícil para me tornar vulnerável nessas relações. Então, tudo isso vai estar preso aqui dentro dessa fortaleza. Então, quando a verdade quiser entrar, quando o amor quiser entrar, quando a amizade verdadeira quiser entrar, eu falo assim, cara, eu não tenho espaço. Então, acho que um bom passo para quem experimenta essa saída dessa dependência emocional, e aí vai uma dica que eu aprendi isso na pele. E eu entendi que se relacionar é correr risco. Sabe? E aí tem uma outra coisinha muito boa que a gente tem que aprender, e o dependente emocional não consegue, é por limite. Eita, Limite, gente, difícil limite. isso aí. Limite é uma coisa muito boa.
E aí o dependente, ele aprende a dizer uma palavrinha que para ele é a pior coisa do mundo, é dizer não. O não, gente, salva muitas vidas, assim, ó. Com certeza. Salva muitas relações. Então, se o próprio Deus deixou muito claro na criação de que, olha, eu fiz tudo isso, só não coma da árvore desse fruto aqui. Então, ali ele estava, de fato, nos ensinando uma coisinha chamada limite. É verdade. Eu amei a sua frase, se relacionar é correr risco. Porque, assim, como é que foi para você sair dessa dependência emocional? Você precisou se relacionar com outras pessoas? Ou você correu o risco de se fechar? Eu precisei. Eu aprendi. Acho que a primeira coisa que eu aprendi foi a falar. E expressar de fato o que estava acontecendo comigo. E a pessoa que me ajudou foi a própria Andréia, que eu fiz o aconselhamento com ela, né? Porque a gente era da mesma igreja. Então eu procurei, eu falei assim, olha, alguma coisa está errada aqui comigo nessas relações. E aí, literalmente a gente vai entender que sair dessas relações, dessa situação de dependência emocional, literalmente você vai ter horas que você vai precisar se afastar da pessoa. Isso para o dependente é quase como... É um luto, gente. Porque você vai falar assim, você vai tirar de mim o que estava me dando sentido de viver. Então te dá a minha impressão fortaleza, de né? você fala assim, eu vou ficar solto. E você vai experimentar disso. Só que você não vai ficar solto e vai cair no limbo. Alguém vai te segurar. E alguém que vai te segurar é o próprio Deus. Você não vai cair numa mão errada. Você vai cair na mão do seu Criador. Olha que privilégio. Porque daí vem, de fato, esse resgate dessa identidade que estava perdida. E aí, como eu contei para vocês ontem, é literalmente esse ressignificar das coisas. É esse novo olhar para você, principalmente, que você vai aprender, de fato, o que você gosta, o que você não gosta, para onde você vai. E aí, quebra esse ciclo de só ficar uma só pessoa e você vai ter que se abrir. Aí você vai falar assim, cara, vou ter que correr esse risco. Vou ter que conhecer outras pessoas. Vou ter que olhar para outras coisas. E é por aí, o caminho é esse. Parece que, né, Michele, parece que tudo volta para a identidade, né? Sempre. Tudo volta para a identidade. É isso, é isso. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Para quem está ouvindo a gente aqui, saber quem você é, né, Michele? Pois é, e isso é muito legal, né, o Felipe, porque Dalila e eu, a gente é super atrelada à ciência, a gente é muito chata, quer trabalhar com evidência científica, essa coisa toda. E como modelo do criador, obviamente, né, a ciência já está vendo que é por aí, sabe? Então, assim, a gente trabalha nesse modelo que é chamado de modelo biopsicossocial espiritual, que é ver o ser integrado, é ver o ser que tudo influencia em tudo, sabe? E muitas mulheres, eu já atendi, Dalila já atendeu, mulheres com questões sexuais, questões da sua saúde íntima, com sofrimento espiritual, sabe? O sofrimento de não saber quem são, de não saber o que gosta de fazer, tá muito atrelado às questões do marido ou do parceiro, enfim, sei lá. Isso é muito interessante de ver a escritura traduzida na evidência científica, sabe? É muito louco. Muito doido. Cara, deve ser incrível assim para vocês, porque vocês têm chaves que vocês podem abrir essas portas dessas mulheres. Eu acho que a verdade é exatamente isso que ela faz. Ela vai te libertar. Ela vai te fazer enxergar o real sentido e o real propósito do porquê que você foi criado e para que você foi criado. E aí eu entendi uma coisa muito louca na minha vida, quando eu saí da dependência. Deus, ele não me fez livre de alguma coisa. Ele me fez livre para alguma coisa. É completamente diferente. Então, essa liberdade que eu experimento hoje, enquanto ser, enquanto indivíduo, é
para alguma coisa. É aquilo que eu falei para você no início, Michel. Acho que a Dalila, acho que ela estava só ouvindo. É eu experimentar desse prazer de vida em todo o tempo, desde a hora que eu acordo. Eu saber do porquê que eu estou aqui. Sabe? Isso para mim fez uma total diferença na minha vida, de que, cara, não tem como ficar isso guardado só para mim. Não tem como eu esconder essa luz só para mim. Não tem como eu esconder essa verdade só para mim. Então, o meu papel hoje, quando eu olho para esse cuidado do corpo do outro, é exatamente isso. Assim, cara, você precisa se conhecer. Você precisa conhecer esse valor que você tem. Porque Cristo não morreu por coisas. Cristo morreu por pessoas. Cristo morreu por você, por mim, por todo mundo que está ouvindo isso aqui agora. Então, entenda o seu valor. O seu valor não é aquilo que sai do outro. O outro, ele agrega o valor a você. Ele expressa o caráter de Deus em você. Mas quem vai te dar sentido e propósito na sua vida é o que sai da boca de Deus. Então, entenda o que Deus tem falado para você. Se você ainda não conhece, eu te deixo essa tarefa aqui, ó. Chega para Deus e fala assim, Deus, quem que eu sou? E guarda isso para você. Porque você vai entender que à medida que ele vai também descobrindo, ele vai revelando para você quem você é, ele também vai estar se revelando. E isso aí é uma experiência incrível para você, para a sua vida. Assim. A gente tem super pouquinho tempo antes da live interromper. E eu queria pedir para você falar mais alguma coisa, agora de uma forma muito especial para as mulheres, sabe? Que o nosso perfil tem muito mais mulher do que homem. Além de você ter falado sobre essa questão da... Você já falou tudo, né? Sobre principalmente nesse fechamento aí. Conhecer a Deus, que se conhece, isso já matou a pau, né? Mas você quer falar mais alguma coisa, Felipe, antes da gente terminar? Quero sim. Falar para todas essas mulheres que estão ouvindo aqui agora, você não veio de uma costela. Você veio do próprio Criador. Você não é menor. Você é filha de um Deus vivo, que te olha e te valoriza desde a criação. Então, você não é um erro para caminhar atrás, na frente ou em qualquer outro lugar. Caminhe na direção daquilo que o próprio Deus tem te direcionado a fazer. Ele é esse próprio caminho que te disse que vai estar lado a lado com você. Então, pode ser que você não case, mas isso não vai te fazer menos mulher ou mais mulher. O importante é você saber quem você é e quem Deus é. E quando você descobrir isso, nada mais vai importar. Pode ser que outras coisas vão ser acrescentadas para você. E não tem problema. Mas o seu sentido de vida está aí. Você saber que você é muito bem amada e você não está só. Você não tem significado se não for só pelo casamento. Não é isso. Você tem total significado e sentido de vida. Enquanto mulher, enquanto indivíduo, enquanto filha amada de Deus. É isso. Queria levar o Felipe lá para o consultório, não é? Ai, meu Deus, é daquelas pessoas que a gente quer colocar no bolso. Sim, sim. E é muito legal isso tudo, gente, porque o Felipe contou na experiência dele que ele precisou de ajuda, né? Então é importante a gente reconhecer algumas falas muito importantes, Felipe, que a gente fala muito para as mulheres. Reconheça. Né? Então, reconheça que está difícil, reconheça que existe uma dependência, ou reconheça que você é a pessoa que está gerando uma dependência em outros. Então, assim, reconheça, é a primeira coisa. Depois de reconhecer, peça ajuda. Peça ajuda. Se for esse sofrimento que a gente chama da alma, o sofrimento espiritual, né? Dessas dúvidas de quem eu sou, qual o propósito da minha vida, peça uma ajuda pastoral, ajuda do sacerdote, do padre, enfim, peça uma ajuda espiritual, né? Se for um sofrimento das emoções, em termos de
de muita tristeza, de uma depressão, vamos dizer assim, uma tristeza excessiva ou uma angústia excessiva, peça ajuda para um psicólogo. Então, assim, a gente Exatamente. precisa pedir ajuda, porque mesmo muitas vezes a gente sabendo quem a gente é, a gente passa por momentos complexos na nossa vida, né? E precisamos de ajuda para sair delas. E assim, acho que para complementar tudo isso que você falou, a dependência emocional, ela acaba se tornando muito perigosa, né? As relações abusivas, elas podem vir dessa dependência emocional de ambos os lados, né? Então, acho que vale o alerta, né? Atenção pessoal, né? É muito isso aí. Se não for comigo, não será com mais ninguém. É bem alerta, é um alerta muito grande assim para isso, sabe? O limite, acho que é um bom também alerta para que a gente comece a equilibrar essas relações. O limite, acho que ele frustra, ele quebra toda essa relação de dependência emocional, porque o outro parece que vai perdendo esse poder sobre você. E aí você vai ganhando essa autonomia. E aí você fala assim, cara, eu consigo viver nessa relação, né? E inclua mais pessoas na sua vida, conheça mais pessoas, faça que nem a gente. Mano, conhecer vocês pra mim foi incrível, assim, ó. Um achado que eu falei que eu quero fazer pontes com essa mulherada há mais tempo, assim, ó. Então, querido, está firmada a nossa aliança. Felipe, foi maravilhoso. Espero que a gente se encontre outras vezes, outras lives, outros temas. Tem muito pano para manga. A gente pode falar sobre muita coisa, né? E você agrega muito. Muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? Nos ajuda. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço. Obrigada. E vamos botar essa mulherada para mexer esse corpo. Sim, por favor. Por favor, vamos balançar o esqueleto. Não é? Tanto, gente. Isso é vida, gente. Isso é muito bom. Gente, obrigada pelo companheirismo de vocês aqui, pela presença de vocês, para a gente conversar um pouquinho mais sobre dependência emocional com o Felipe. Muito gostoso. A gente agradece vocês, agradece Felipe. E obrigado, vamos que vamos, né? Isso vamos aí. Que vamos. Obrigadão, gente. Beijo, gente. Beijo, gente.